Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça o conceito que mostra como a conservação ambiental é uma aliada do desenvolvimento econômico. Você acompanha também os impactos do abandono de animais domésticos. E ainda, uma escola adota um modelo sustentável na educação. Reciclagem, reuso de água e geração de energia limpa fazem parte da rotina destes alunos. Um drama nas grandes cidades. Cães e gatos abandonados competem com a fauna silvestre e podem gerar problemas de saúde para a população. E obra do espanhol Inácio Jiménez defende que as áreas naturais bem preservadas geram negócios, renda e emprego. Um colégio da Zona Sul de São Paulo decidiu dar o exemplo e incluir a conservação do meio ambiente no projeto educacional. A escola investe em energia solar, reuso de água e até em reciclagem de fraldas. Gente, lá fora tá bastante frio. E aí, a água, como é que tá a temperatura? Tá quentinha? Como é que tá? Quentinha. A água quentinha da piscina onde Felipe, Pedro e Lourenço se divertem na aula de natação é mantida com a ajuda de placas solares que foram instaladas há cerca de 5 anos. Durante 4 a 5 meses por ano, o sol já aquece completamente quase 300 banhos da unidade dos maiores e a piscina, que é mantida a 30 graus. Já o projeto de geração de energia elétrica, também a partir da luz solar, está sendo implantado em etapas. Vamos tornar uma unidade, a nossa maior unidade, totalmente solar e as outras duas, pelo menos 50% advindo da luz solar. A meta do colégio particular, que tem cerca de 2.000 alunos, é zerar as emissões de carbono nos próximos 15 anos. E para isso, investe em várias ações. São 750 refeições servidas por dia. Parte das sobras dos alimentos abastece estes biodigestores, que produzem gás para aquecer 250 banhos por dia. O restante é depositado em composteiras. Essas composteiras, elas geram o composto que é usado na horta e a sobra, atualmente nós fechamos um convênio com uma associação de produtores orgânicos e nós estamos cedendo esse material para que eles possam nos atender nos seus produtos orgânicos. A água da chuva é armazenada em cisternas verticais como esta para ser reaproveitada. Nós temos reservatório de 200 mil litros. A gente consegue tocar a irrigação e a lavagem dos pátios durante 15 a 16 dias, dependendo de fatores aí, de temperatura, etc. Os projetos têm envolvimento de alunos como o Renan, que participou da construção de um sistema para automatizar, por exemplo, a irrigação dos canteiros da horta. Quanto mais gente souber disso, mais crianças aprendendo, melhorando mesmo, acho que o nosso mundo tem muito ainda para frente, para desenvolver e para ficar melhor. Que tipo de ensinamento vocês pretendem dar com esse tipo de atitude? Que o mundo é finito, né? Que todo mundo precisa cuidar do mundo e que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Quando a gente pensa que terminaram os projetos, descobre mais uma iniciativa da escola. No berçário, as fraldas dos bebês também começaram a ser recicladas e se transformam num instrumento importantíssimo nas mãos dos alunos. 5 mil canetas. E poucas coisas são mais significativas do que esse projeto, né? Uma coisa que degradaria o meio ambiente, que ficaria 600 anos lá, virar uma coisa tão significativa quanto uma caneta. A gente não busca um retorno econômico, e sim um retorno pedagógico e um exemplo para os nossos alunos.
Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a origem das manchas de petróleo cru que atingiram praias do Nordeste desde o dia 2 de setembro. Cerca de 115 locais de 8 estados foram afetados. O Rio Grande do Norte é o mais prejudicado. A suspeita é que o petróleo foi despejado por navio que passou pela costa brasileira. Laudo sigiloso entregue pela Petrobras ao Ibama levantou a hipótese de ser da Venezuela. Imagens de satélite estão sendo checadas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixa a Alemanha sem conseguir que a chanceler Angela Merkel voltasse atrás na decisão de suspender o equivalente a 155 milhões de reais para projetos na Amazônia. Salles tentou amenizar sem sucesso as falas do presidente Jair Bolsonaro, quando, na época das queimadas, disse que o Brasil não precisava do dinheiro. Em nota, o governo alemão informou que só vai rever a suspensão do repasse milionário quando tiver garantia que a verba será bem investida. O número de crianças de até 10 anos com doenças respiratórias dobrou em áreas de queimadas na floresta amazônica. Foram 30 mil internações nos 9 estados da Amazônia Legal de janeiro a junho deste ano. É o que revela um estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. As queimadas diminuem, mas a Amazônia permanece ameaçada. Imagens de satélite do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registraram 19.925 focos de incêndio, 35,52% menos do que no último mês de agosto. Segundo o governo federal, isso é resultado do sucesso da operação de combate às chamas, que envolveu 8 mil homens e 14 aeronaves. Mas, segundo Carlos Rittel, secretário executivo da Rede Observatório do Clima, os desmatamentos ilegais continuam e a situação não está sob controle na floresta. O governo autoriza mais 57 agrotóxicos. O total de registros chega a 382. O ritmo permanece como o mais alto da série histórica. A Igreja Católica promove de 6 a 27 de outubro o Sínodo da Amazônia. O evento reúne no Vaticano 250 bispos de países da região. Eles vão discutir temas como a proteção dos povos indígenas e a importância da maior floresta tropical do mundo no combate às mudanças climáticas. Na véspera do encontro, o Papa Francisco declarou que os incêndios na Amazônia são um problema mundial. E aguarde só um instante. A obra Produção de Natureza mostra que é possível conciliar preservação com desenvolvimento econômico. E a seguir, o abandono de animais domésticos em parques pode provocar problemas para a fauna silvestre e colocar em risco a saúde da população. O Repórter Eco volta logo mais. Animais domésticos abandonados em parques de grandes cidades brasileiras podem provocar problemas. Eles competem por comida com a fauna silvestre e trazem riscos para a saúde dos frequentadores. Um exemplo é o que acontece no Parque da Aclimação, na região sul de São Paulo. Refúgios da vida dentro da cidade. São os parques, locais para praticar atividade física, para descansar, observar o que resta dos animais silvestres nos centros urbanos. E os domésticos também.
é um dos maiores conflitos que a gente tem hoje na cidade, né? Então a gente tem os parques que são refúgios de fauna, são os locais onde tem abrigo, onde eles têm alimentação e áreas para reprodução, e ao mesmo tempo a gente tem um abandono constante dos domésticos nessas áreas verdes. Cachorros e gatos abandonados ocupam o espaço dos animais silvestres, que fogem buscando abrigo, são atacados ou contaminados com doenças. Diariamente a gente tem animal que chega ou porque foi encontrado pelo cachorro, o cachorro encontrou no quintal, e a gente tem os casos dos animais que chegam para a gente com sarna de gato, ou com sinomose, ou com parvovirose, que são doenças de animais domésticos. As principais vítimas são gambás atacados, como este. Isso sem falar nas espécies silvestres que são tiradas da natureza e criadas como animais domésticos, como este cachorro do mato ou tucano de bico verde. Retirar animais da natureza é crime previsto em lei, com pena de prisão por até 1 ano e multa. Abandonar animais domésticos também é. Nos parques a gente tem uma atuação da divisão de zoonoses, né, que faz a castração desses animais. Mas não existe um local para você encaminhar, né, nenhum canil ou um gatil que dê conta de atender esse número de animais abandonados que a gente tem em parque. Então os animais são castrados, são vermifugados e são devolvidos normalmente para a área onde eles foram encontrados. No Parque da Aclimação, no centro da capital paulista, são cerca de 80 gatos que só sobrevivem graças aos cuidados voluntários de protetoras como Jaci. Tudo é do próprio bolso, a gente não fica abordando as pessoas pedindo dinheiro, a gente tem uma turma de colaboradores, voluntários, que fazem também por vontade própria, por amor aos animais. A placa alerta: é proibido o acesso de animais domésticos na área do playground, mas os gatos abandonados dividem espaço com as crianças. Fizeram um laudo de contaminação e os parquinhos estavam todos contaminados com doenças que são transmitidas por animais domésticos, então gatos e cachorros. É uma coisa muito séria, muito grave de saúde pública que a gente enfrenta aqui. A fauna silvestre também sofre com a presença dos bichanos. Nós também não gostamos de gato no parque, a gente não quer que eles vivam num ambiente onde eles passam por frio, chuva, a gente quer que todos tenham um lar. Antigamente as legislações de controle populacional de cães e gatos, o resultado final era a eutanásia. Então hoje a gente tem uma lei estadual que proíbe a eutanásia e que não deu nenhuma outra solução mais eficiente para a situação. Em nota, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura esclarece que a Divisão de Zoonoses acompanha a situação no Parque da Aclimação e em outras áreas verdes de São Paulo, onde há gatos. Reconhece que o abandono é um problema crônico e informa que nos últimos 5 anos foram removidos 157 gatos do Parque da Aclimação para castração e vacinação. Ainda segundo a nota, os parquinhos estão fechados e serão reformados. O Parque da Aclimação tem 3 parquinhos bem distribuídos, os 3 fecharam. Em fevereiro desse ano, abriram um deles, que é onde estamos agora, que se chama o Parquinho do Saci. Abriram ele meio para acalmar, porque já várias pessoas começaram a fazer reclamações de que aconteceu com os parquinhos, mas infelizmente é o parquinho mais contaminado. Num ponto, todo mundo concorda. A gente tem que se juntar e procurar uma solução para todo mundo. Hoje em dia é um conflito muito grande para a gente como resolver isso. Como a gente consegue fazer com que o parque seja um local para que todo mundo consiga usar, né, usufruir, e que a gente também consiga resolver esse problema dos gatos que não tem uma solução a curto prazo. Hoje o que a gente faz é tentar fazer um controle da população dos gatos, né, junto com o CCZ nessas áreas verdes, mas assim, ao longo dos anos a gente vê que só esse controle não vai ser eficiente, né? As pessoas têm que aprender a não abandonar o animal, né, nessas áreas, né?
chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O animal mais alto da Terra na lista de espécies ameaçadas. A girafa é um mamífero ruminante, originário da África. Existem 4 espécies divididas em 2 grupos. O da girafa do norte, que tem 3 cornos, recobertos por pele entre os olhos e em cima da cabeça, e o da girafa do sul, sem corno nasal. Cada animal tem um padrão de pelagem diferente, que lembra um mosaico e é semelhante a uma impressão digital. Pesa cerca de 500 quilos, tem 2 metros de comprimento e, graças ao grande pescoço, chega a medir 6 metros de altura. A girafa é herbívora e, com sua língua de até 50 centímetros, pega as folhas de árvores, como as acácias, por entre os espinhos pontiagudos no alto dos galhos. O baixo teor nutritivo das folhas a obriga a passar quase 20 horas por dia comendo. Ela dorme em pé por até 4 horas, em pequenos cochilos de 11 minutos. Ela não tem cordas vocais, mas sim pregas vocais, por isso, raramente emite sons. Tem o coração grande e, como ele fica distante da cabeça e das patas, tem que bombear sangue com muita força para atingir essas áreas. Apesar do tamanho, a girafa corre a uma velocidade de 56 km por hora para fugir de predadores, como os leões, hienas e leopardos, que preferem os filhotes. Os machos são maiores que as fêmeas, que têm uma cria a cada gestação de 450 dias, cerca de 15 meses. Andam em grupos de até 50 indivíduos e, normalmente, vivem entre 15 e 20 anos. Mas em 2019, a girafa entrou para a lista de espécies em risco. Segundo dados da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, a população desses animais diminuiu cerca de 40% de 1985 a 2016. A principal ameaça é o ser humano. Ela é vítima da caça ilegal, dos conflitos, da mineração e do avanço da agricultura. A situação é tão preocupante que os Estados Unidos, que importaram entre 2006 e 2015 cerca de 40 mil girafas vivas ou mortas para exploração comercial da pele e dos ossos, decidiram incluir o animal na relação de espécies em extinção. Ela ganhou até, como data de comemoração, o dia mais longo do ano no hemisfério norte e a noite mais longa do hemisfério sul, 21 de junho, Dia Mundial da Girafa. O objetivo é sensibilizar os países e conquistar apoio para os projetos de preservação de um animal belo e único, que pode desaparecer da Terra. E você vai ver a seguir. O biólogo espanhol Inácio Jiménez defende a ideia de que as áreas naturais bem preservadas geram negócios, renda e emprego. Repórter Eco volta já. No Brasil, o país com a maior biodiversidade do mundo, áreas naturais bem preservadas podem gerar negócios, renda e emprego. O conceito de produção de natureza de um biólogo espanhol inspira iniciativas de ecoturismo na Mata Atlântica e no Pantanal. Floresta cobrindo montanhas, grandes cachoeiras, animais silvestres em liberdade, cultura caiçara.
A extensão de belezas e diversidade biológica inclui São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É a Grande Reserva Mata Atlântica, uma iniciativa para fortalecer a divulgação desse patrimônio, criada para estimular a conservação e a economia local. Essas áreas naturais bem conservadas permitem a presença dos grandes animais que, em geral, em áreas fragmentadas, em áreas menos protegidas, não existem mais. Nós estamos falando da onça-pintada, das antas, das grandes águias, e que são um grande atrativo para atividades de turismo e muito importantes para a cadeia da conservação da natureza. Há outra iniciativa no país, no Pantanal, numa área de 1 milhão de hectares. Inclui a Serra do Amolar, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e unidades do Sesc Pantanal. Também foram produzidos vídeos e folhetos para atrair visitantes. Nós estamos falando da região norte de Corumbá, o Rio Paraguai, é um lugar fantástico que tem o Parque Nacional do Pantanal. E as áreas protegidas, que eu acho que é um aspecto importante, foram criadas numa proposta ainda dentro de um conceito que ele tem que ser revisto, que é o quê? Áreas inacessíveis, que não pode ser adentrado por nenhuma razão, que devem ser intocáveis. Preservar grandes áreas naturais para gerar desenvolvimento regional com emprego e renda. Com isso, permitir que os jovens permaneçam nas suas comunidades, se dedicando ao ecoturismo, usufruindo da qualidade de vida e evitando a ida para grandes cidades. Essa é uma das bases do conceito de produção de natureza. Ele é detalhado neste livro do biólogo espanhol Ignacio Jiménez Pérez. Surgiu na Argentina, onde ele viveu por 13 anos. O trabalho do biólogo em uma fundação era comprar terras privadas, recuperar os ecossistemas e doar ao país para a criação de parques nacionais. Quando nós tínhamos que criar um grande parque na província de Corrientes... Quando íamos criar um grande parque na província de Corrientes, a sociedade não estava interessada, não entendia a conservação. Não entendia a conservação. Então começamos a falar em produção. Falamos que eram terras que produziam natureza, que recriavam ecossistemas naturais, com muita fauna silvestre fácil de avistar. Altamente produtivas. Que esse tipo de produção criava mais emprego que as outras produções tradicionais. Ele explica e complementa. A produção de natureza é uma transição da economia baseada na pecuária e na agricultura para a economia do setor de serviços, ecoturismo, hospedagem, guias, alimentação e mercado para quem produz os alimentos. Se você pensa que o Brasil é um país que não consegue ainda explorar o turismo de natureza, sequer competindo com um país como Costa Rica, que é um país talvez do tamanho do Paraná, e desde a década de 60 tem na economia o turismo como uma das questões mais importantes, nós podemos fazer muito mais. O autor do livro quer mostrar que a natureza é importante para toda a sociedade e não só para os ambientalistas. Considera que conservacionistas como ele podem ser rígidos demais, no sentido de manter intocadas áreas ricas em biodiversidade, mas reforça que o ecoturismo tem que cumprir regras para evitar impactos ambientais. E afirma, se vocês têm os parques trabalhando, abertos, com guarda-parques, com trilhas, com infraestrutura, um país como o Brasil, com o potencial natural que tem, duplica o número de turistas de 5 para 10 milhões. Estamos falando de milhares de empregos. Nós podemos ter projetos no Cerrado, na Amazônia, na Caatinga, outros pontos da Mata Atlântica, porque na verdade é um conceito de território que está dando um resultado excepcional. Quando você tem a oportunidade de se conectar, você fica encantado com o simples. Então a gente quer permitir que as pessoas tenham contato com aquilo que o dia a dia dos grandes centros urbanos não permite mais.
se quiser rever as reportagens, você já sabe. É só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no celular ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a frase de encerramento de hoje é do norte-americano Edward Osborne Wilson, um dos mais importantes biólogos do mundo. Devemos preservar cada pedaço da biodiversidade como inestimável enquanto aprendemos a usá-la e compreender o que ela significa para a humanidade. Repórter Eco, até o próximo programa.